Nossa! Já tá bombando, então. Fala, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Eu, Henrique Girardi, Guilherme Moraes, um dos fundadores aqui do nosso Estudo Bíblico, e o Matheus, que nas segundas-feiras lidera aqui o Estudo Bíblico. Hoje nós vamos estar dando continuidade no Evangelho de João. O Gui tem lá, né, Gui? E o Version, para a gente botar na tela aqui para o pessoal acompanhar. Se ele tiver permissão para compartilhar a tela. Hoje a gente vai estar dando continuidade, a gente já está quase terminando o Evangelho de João. Ele tem 21 capítulos. A gente já sabe que o Evangelho de João ele é estruturado em 4 partes. Não que ele seja escrito dessa forma separado, é claro que João escreveu de maneira contínua, mas para a gente entender e ficar mais fácil do entendimento, a gente pode separar o Evangelho de João em 4 partes. O começo ali, no princípio era o verbo era Deus. Hoje vai estar retomando esse tema, né, do capítulo 1, uma parte ali do que a gente vai ler no capítulo 17. Depois, a partir do capítulo 2 até o capítulo 12, a gente tem os sinais públicos, que a gente chama, que são o que Jesus fez publicamente, né, que todas as pessoas viram os milagres e tal. E depois do 13 até, dá para esticar até o 17, que é o capítulo que a gente vai terminar hoje, seria ali a conversa que Jesus teve com os seus discípulos antes da crucificação. No capítulo 13 é quando Judas sai e antes de Judas sair, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, de lá, do capítulo 13 até onde a gente vai terminar de ler hoje, é essa parte, vamos dizer assim, se tem uma parte pública, essa é a parte privada. A parte particular é o que a gente vai encerrar hoje. A gente já viu o começo do capítulo 17 com o Mateus, desculpa. Glorifica o teu filho, né? A oração de Jesus, ali orando por si mesmo. A gente viu também com o Madeira, ontem na terça-feira, a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, aqueles que creram, né? A oração de Jesus bem específica aqui sobre os 11 ali, sobre aqueles que estavam ouvindo a oração de Jesus. E hoje a gente vai ver o final dessa oração, que Jesus vai estar orando por nós, né? Por aqueles que não faziam parte dos 11, aqueles que foram alcançados por meio da obra que Jesus começou, ganhando seus discípulos, e os seus discípulos ganharam outros discípulos, que ganharam outros discípulos, que ganharam outros discípulos, até chegar na gente. Então, esse capítulo 17, ele é chamado, né, de a oração sacerdotal. O Mateus já explicou o porquê disso, não vou ser repetitivo. Se você quiser saber, você pode assistir os vídeos anteriores. E hoje a gente começa do versículo 18, tá? O 17, que foi o de ontem, né, que o Madeira leu, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente vê que na cabeça de Jesus, essa oração de Jesus, o Deus Filho orando com o Deus Pai, né, um único Deus, o Pai interagindo com o Filho interagindo com o Pai, ela gira em torno da glória que Jesus tinha e que agora ele vai ser levado de novo à sua glória. Filipenses vai dizer, né, que Jesus abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, nos serviu, morreu numa cruz, nu, foi crucificado, e agora Jesus está voltando à sua posição glorificada, né, a posição ao lado do Pai. E Jesus faz isso também para... o Mateus falou isso também, falando agora do que vai acontecer, né? Porque ele tinha o entendimento, ali a divindade de Jesus do que aconteceria, né? Então ele fala do presente de uma coisa que vai acontecer. Então o que ele fala então ele já sabe, né? Então a glória de Jesus está em pauta e ele bota isso na mesa para a gente ver o que nos aguarda, né? A vida eterna, a glória, né? É essa, que te conheçam. Então, se tu conheces Jesus, tu já está tendo glória, já está tendo vida eterna.
mesmo nesse mundo caído, mesmo onde muitas vezes as coisas não vão bem, onde tem pandemia, onde ainda tem pecado, aqueles que conhecem a Deus, eles já desfrutam da vida eterna, né? É isso que Jesus está colocando assim na nossa mente, prestes a ser crucificado. Outro tema muito forte é a questão da santidade. Jesus fala muito santifica, 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 porque a gente também viu em outras cartas, né, para Paulo, isso é bem claro ali o jeito que Paulo coloca, que santidade e perfeição e ser completo, ser íntegro, são tudo palavras intercambiáveis, né? Então, quando Jesus fala para a gente ser santo, ser completo, ser aperfeiçoado, ele está falando da mesma coisa. Então, o ponto de Jesus aqui é: se eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Eu quero que, se eu sou completo, eu quero que vocês sejam completos. O ponto de Jesus é que nós consigamos seguir ele. Esse é o ponto. Que a gente seja santo como ele é santo. Então, vamos lá. Com tudo isso em mente, depois ele vai levantar mais um último tópico, que é unidade, e daí ele vai encerrar de novo falando uma palavra sobre glória. Então, é glória, santidade, unidade e glória novamente, tá? O versículo 18 diz assim, eu vou lendo aqui que no meu celular fica pequenininho. Assim como tu me enviaste ao mundo, aqui ele orando ao Pai, né? O Filho falando com o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está dando um spoiler aqui, né? Da grande comissão, o ID, ele está falando sobre o ID aqui, ele está falando, se o Pai me enviou, eu agora os envio. Se o Pai me deu autoridade, eu dou essa autoridade para os meus discípulos. No 19 diz assim, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Jesus está falando que, por causa dos discípulos ali, os que estavam ouvindo essa mensagem, ele se santificou, ele se guardou, ele se separou, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele ele alcançou maturidade, ele obedeceu por causa dos discípulos. Ele está dizendo assim, ó, assim como eu estou fazendo, eu quero que vocês façam. Assim como eu me santifico, eu quero que vocês se santifiquem. Está dando exemplo, né? E daí no 20 ele fala assim, agora aqui ele está falando sobre nós, né? Se um momento Jesus orou por si mesmo, se no segundo momento Jesus orou por aqueles que estavam o ouvindo, os 11, e se agora Jesus está abrindo para aqueles que não estavam ouvindo, aqueles que somos nós, né, os que estão vendo depois. No 20 diz assim, não peço somente por estes, os 11, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha a importância do nosso trabalho. Jesus está dizendo, todo aquele que fala é o meio pelo qual o outro vai crer. Todo aquele que prega é o meio pelo qual o próximo vai crer. Por isso da importância de pregar. Como crerão se não há quem pregue? Nosso objetivo, nossa missão é pregar, é falar. Porque as pessoas ouvem a voz e creem. Tá? 21 diz assim, a fim de que todos sejam um. Olha o propósito de Jesus em formar discípulos, o propósito de Jesus vir à Terra, o propósito de Jesus revelado aqui nesse trecho do que a gente está lendo, um pouco antes dele completar a sua obra na Terra, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. Ele está dizendo, se essa unidade que ali, né, o pai e o filho estão conversando, mas a gente pode colocar o Espírito Santo junto. Se essa unidade que existe entre o pai, o filho e o Espírito Santo é a melhor coisa que há, e sem dúvida nenhuma ele está colocando como propósito que a palavra pregada, que a santidade dele, dos seus discípulos, tem como objetivo que as pessoas sejam um com Deus, que as pessoas se tornem um com o Pai, se tornem um com o Filho, se tornem um com o Espírito Santo e todos sejamos um, no sentido de pensando no Éden, né, no jardim do Éden. Onde você está, Adão?
não é uma pergunta de que Deus está perdido e perdeu a localização de Adão, né? Ele está dizendo, para onde tu foi que tu não está em mim? Para onde que tu foi que tu te perdeu? Para onde que tu foi que eu não consigo te encontrar em mim? O ponto principal da obra de Jesus foi revelar o desejo do Pai, revelar as boas novas do reino dos céus. Qual é essa boa nova? Que agora existe um sacerdote, existe um sumo sacerdote, existe alguém que é o próprio sacrifício, aquele que vai pagar o preço para que a gente seja um com o Pai. É muito louco pensar que o objetivo de Jesus vir à Terra, morrer pelos nossos pecados, oferecer um sacrifício, fosse que a gente pudesse sentar à mesa com o Pai, conhecer o Pai, conhecer o interesse de Deus, sentar numa mesa com irmãos, com o Jesus Cristo junto, e que Jesus, o mais velho dos irmãos, né? A gente sentasse numa mesa e pudesse ser ter unidade. É maravilhoso pensar nisso. A nossa mente não consegue processar, é algo fora do normal, assim, pensar no céu, pensar na realidade de que Deus está conversando com Deus, é completamente fora da nossa compreensão, completamente outro, né? Continuação do 21. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui, o que Jesus está colocando no 21 é se os meus discípulos e aqueles que vão crer por causa dos meus discípulos forem um, o mundo vai crer. Porque ele diz assim, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles têm que ser um, eles precisam ser um conosco para que o mundo creia. Aí, alguns versículos anteriores diz assim, né, que Jesus não pedia pelo mundo, mas pedia pelos seus discípulos. Jesus está dizendo, se os meus discípulos fizerem o que eu estou falando, e se a minha oração for ouvida, e é claro que ela foi ouvida, né, é o Deus Filho falando com Deus Pai, é claro que existe uma sintonia do que ele pede é realizado, né? Se o que eu estou pedindo se realizar, o mundo vai crer. O mundo vai descobrir que de fato, eu sou o Filho de Deus, que é o objetivo pelo qual esse evangelho foi escrito. Então, hoje nós somos a resposta dessa oração. Se a gente creu, nós aqui fazendo parte do mundo, né? Num primeiro momento a gente era morto nos nossos pecados, fazia parte do mundo, e um dia a gente começou a crer. Se um dia isso aconteceu é porque os discípulos de Jesus foram um com ele, foram um com o Pai. Por isso que a gente conseguiu chegar nessa revelação de Deus. 22, vai até o 26, tá? 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Veja bem, ó. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Que tipo de glória, que tipo de manifestação, que tipo de bênção Jesus transmitiu, manifestou aos seus discípulos? Humildade, servidão, pacificação, porque ele era pacificador, que mais? Generosidade, esse tipo de caráter de Deus foi o que ele transmitiu para os seus discípulos. Normalmente a gente pensa que a glória, a divindade de Jesus, né, a questão do peso da glória, que de fato isso existe. Eu me lembro muito de Isaías capítulo 6, né, que quando o profeta Isaías vê Deus, ele vê assim, ele toma um susto, né? Ai de mim, vou morrer. Esse tipo de glória, ela existe, mas existe também um outro tipo de glória. Qual? Ressuscitar um cara que era uma orelha seca, amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele ressuscitar um amigo, os seus discípulos verem essa manifestação poderosa de glória, os fariseus questionando, né, os milagres de Jesus, e Jesus sendo pacificador, não querendo botar nada goela abaixo,
chorando na morte de Lázaro. Então, esse é o tipo de glória que Jesus manifestou aos seus discípulos, e os seus discípulos tiveram suas vidas transformadas. Né? 23. Eu neles, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o quê? Santificados ou aperfeiçoados ou completos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O 23 é tipo assim, um tapa na nossa cara, no sentido de o quanto a igreja, na história da igreja, até nos dias de hoje, a gente semeia divisão. O quanto a gente não se apega às coisas principais e se une. A gente se apega a coisas que não são principais e nos separa. Jesus está falando, a oração de Jesus, eu tenho certeza que se esse versículo 23 estivesse escrito nas paredes de todas as igrejas durante todos os séculos, eu duvido que alguém teria coragem de brigar com seu irmão, de ficar em debates no sentido de destruição sobre temas que não são principais. O coração de Jesus aqui, conversando com seu pai, é dizendo, eu quero que os meus discípulos sejam um. Eu quero que meus discípulos sejam aperfeiçoados em amor, sejam aperfeiçoados em unidade. Porque o amor é o elo que une, né? Então, falta amor para unir, muitas vezes, os irmãos. E Jesus está sendo específico na sua oração, ele está orando por nós com relação a isso. 24. Aí o 24 é aquela, tipo assim, normalmente, né, quando a gente está conversando com as pessoas, assim, e a pessoa está muito perdida, assim, não está chegando a lugar nenhum, uma estratégia que a gente adota, assim, em conversar um a um é, o que tu quer? Tu olha para a pessoa, olha no olho da pessoa e diz, o que tu quer? Aí a pessoa tem que falar, sabe, o que ela quer. Às vezes a pessoa se assusta, porque ela não está esperando esse tipo de pergunta, porque ela está falando, e não está chegando a lugar nenhum. Aí tu para e diz assim, tá, mas me diz o que tu quer. Aí a pessoa toma um susto e acaba falando o que ela queria, mas ela estava te enrolando, né? É uma tática que a gente usa. Aí Jesus fala assim, Pai, o que eu quero, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está colocando como seu desejo principal que aqueles que Deus deu a ele, o Pai, né? Que o Pai deu a ele, aqueles que creem na sua palavra, estejam com ele onde ele estiver. Será que essa frase foi atendida? Será que esse pedido foi atendido? É claro que foi. O apóstolo Paulo vai dizer que, assentado nas regiões celestiais, nós estamos com Cristo. Nós estamos aqui, sim, fisicamente, em Canoas, eu aqui, Mateus em Porto Alegre, talvez, o Gui também. Nós estamos neste mundo. Não está em Canoas, Gui? Canoas. Nós estamos neste mundo, fisicamente falando, mas ressuscitados e já conectados com Jesus, num único corpo celestial, e um dia nós vamos... como é que é a palavra? Nós vamos poder experimentar isso na plenitude, no que realmente é. É um já e ainda não, né? Como a gente sempre fala. A gente já ressuscitou, mas ainda não ressuscitamos de maneira completa. Por quê? Porque eles vão ver a minha glória, e daí aqui Jesus está, no meu entendimento, né? Ele está falando da glória que ele manifestou na terra, e agora ele está falando de um outro tipo de glória. Essa glória de Isaías capítulo 6. A glória de Deus que mexia com o povo de Israel, né? Que Moisés chegava a ficar com o rosto reluzindo, né? 25. E um detalhe importante, né? Muito importante, na verdade. O 24, ele diz assim, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse antes da fundação do mundo coloca Jesus não como uma criatura,
não como alguém que passou a existir, né? As pessoas que não acreditam que Jesus é Deus sempre vão usar um argumento parecido com isso. Mas a gente vê que Jesus, antes, ele existia, ele era, como a gente tem um entendimento de Deus Pai assim, claro, né? Mas quando coloca Jesus e coloca o Espírito Santo, as pessoas tentam separar. Mas, na verdade, eles são um único Deus e eles sempre existiram. Eles não vieram a existir. Eles sempre foram. Eles são, né? No presente. A gente fala, né? Deus é. Deus não existe, porque senão ele começou a existir, né? Não, Deus é. No presente eterno, a gente fala, né? É um assunto meio confuso, assim, denso não confuso. Ele está acima da nossa capacidade. Nós que somos confusos não conseguimos pegar o assunto. 25. Pai justo. Esse pai justo só tem aqui na Bíblia, tá? Pai justo. Jesus está falando, o meu pai é justo. O meu pai não é parcial. O meu pai é imparcial. Pai justo. O mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Aqui ele volta, né, aos seus discípulos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Nome no sentido do quê? Da glória, do caráter, da manifestação, de quem Deus é. Ele fez Deus ser conhecido, ele fez o Pai ser conhecido, ele revelou o Pai, tá? E ainda, aí o ainda, né, Jesus coloca lá para frente, o farei conhecer. Então, eu lhes fiz conhecer e ainda farei conhecer. Então, ele já coloca essa data mais para frente, porque ele continua. Claro que a Bíblia está fechada, né? A gente não tem mais livros a mais para colocar, mas a revelação do que é Deus, do que ele tem para nós, da sua vontade, ela vem sempre aumentando, né? A gente chama de verdade progressiva. A revelação da verdade é progressiva, né? Cada momento que vai avançando, a gente vai interpretando melhor cada vez mais, né? Farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, Jesus fecha o seu discurso de despedida, colocando ali onde está o seu coração, né? Que é ter relacionamento conosco e estar em nós. É estranho pensar nisso, né? Não estar conosco, não estar do nosso lado, estar dentro de nós. É uma linguagem mais pesada, assim. Eu não quero estar contigo, eu quero estar dentro de ti. Então, é uma boa reflexão se realmente nós estamos tendo o nosso coração com a morada do Espírito Santo, né? Se realmente Jesus habita em nós. Esse é o ponto aqui do capítulo 17, da oração final de Jesus antes de ser crucificado, ser preso e crucificado. A gente vai dar continuidade nisso, sem ser semana que vem na outra. É isso aí.